Olá, irmãos. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje iremos meditar sobre a questão do batismo. Na Bíblia, vocês podem perceber que existe o seguinte: em São Mateus capítulo 28, versículos 16 a 20, Jesus reúne os 11 discípulos, Jesus estava prestes a subir ao céu depois da sua ressurreição e manda os apóstolos a pregar o Evangelho a toda criatura, e aqueles que aceitarem a mensagem cristã, batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na Santíssima Trindade, portanto. No entanto, quando vocês começam a ler Atos dos Apóstolos, que é o começo, é o primeiro livro da igreja cristã, da igreja nascente, que tem o Pentecostes, que inaugura a igreja, onde muitos são batizados, e a partir desse momento a igreja oficialmente é inaugurada, porque a igreja ela é inaugurada quando ela começa a ter a parceria do Espírito Santo, ou seja, Jesus deixa o Espírito Santo para que não fiquemos órfãos, e a igreja, auxiliada com o Espírito Santo, continua a ação de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra, na história humana. Então o que acontece? Em Atos 2:38, nós vemos o quê? É uma das inúmeras passagens que diz assim, que São Pedro diz que arrependam-se, creem no Senhor Jesus Cristo e sejam batizados no nome de Jesus Cristo. Pois bem, qual que é o formato correto? Ser batizado em nome de Jesus Cristo ou ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque eu também já vi muito em discussões no meio de denominações protestantes, as pessoas discutindo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou em nome de Jesus Cristo apenas que o batismo é feito. E já vi algumas pessoas chegando a soluções no mínimo curiosas, falando assim, Pedro falou que é em nome de Jesus Cristo, Paulo falou que é em nome de Jesus Cristo, mas o próprio Jesus, em São Mateus 28, diz que é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu fico com Jesus, porque Jesus é maior que Pedro e Paulo. Ou seja, é sacanagem, Ou seja, isso é heresia, Você está querendo dizer que as passagens que é em nome de Jesus Cristo, em Atos, não é palavra de Deus. Como é que fica aquela passagem de 1 Timóteo 3, 15 e 16, que fala que toda a escritura é útil para ensinar, para divertir e tudo mais? Como é que fica isso? Ou seja, você já começa a invalidar trecho da Bíblia, só porque você não sabe coadunar as passagens. Então vamos dar o encaixe das passagens aparentemente contraditórias. Então, São Mateus 28, versículos 16 a 20. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Quando o viram, adoraram-no. Entretanto, alguns hesitavam ainda, mas Jesus, aproximando-lhes, lhes disse: toda a autoridade foi-me dada no céu e na terra. Ide, pois, ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. E em Atos 2:38 diz, ou seja, diz aqui, um dos 11 apóstolos que estavam lá na passagem que eu acabei de falar, em São Mateus 28, versículos 16 a 20, um dos 11 apóstolos, Pedro, aqui em Atos 2:38 diz, Pedro lhes respondeu, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o que acontece? O que acontece é o seguinte, quando Pedro falou, seja batizado em nome, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, é o que? É na autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando alguém é batizado, como ele diz aqui, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, como que Pedro está falando em Atos 2:38, ele está querendo dizer o seguinte, e você seja batizado na autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então,
Quando fala ser batizado no nome de Jesus Cristo, não é apenas o nome de Jesus Cristo, excluindo o Espírito Santo e Deus Pai. É na autoridade de Cristo. Então, se é na autoridade de Cristo, é na forma que Jesus Cristo prescreveu. Então, quando ele fala em Atos 2,38, Pedro lhe respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Pedro está querendo dizer o seguinte: que vocês, uma vez que queiram ser batizados no batismo cristão, vocês têm que ser batizados na forma que nosso Senhor Jesus Cristo prescreveu. E qual é a forma? A forma que está em São Mateus 28, versículo 19, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, por que em nome de Cristo significa na autoridade de Cristo? Porque lá no Gênesis, quando o homem foi criado, vocês percebem isso. Deus falou que o homem, ele ia nominar, ou seja, dar nome a todas as outras criaturas. Por quê? Porque todas as outras criaturas estão subordinadas ao homem. Então, o homem, claro que é uma alegoria, uma metáfora, ele enfileirou todos os animais da terra, ou seja, isso não aconteceu literalmente, enfileirar todos os animais, né? Mas apenas para dizer o quê? Que o homem tem autoridade em cima dos animais. E foi dando nomes às demais criaturas. Então, quando alguém dá nome a outro, é porque aquele alguém que dá o nome ao outro é superior àquele que é nomeado, né? Então, quando ele fala no nome de Jesus Cristo, é na autoridade de Jesus Cristo, ou seja, na forma que Jesus Cristo prescreveu. E a forma que ele prescreveu está em São Mateus 28, versículo 19, que é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até a próxima.